Paz do Senhor para todos. Mateus capítulo 4 fala da tentação de Jesus, onde ele estava ali no deserto, onde ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, querido, o diabo ele conhece a nossa fraqueza, conhece a tua fraqueza, ele conhece a tua necessidade. Se você hoje não bebe mais, ele vai te induzir a cair na tentação através dos vícios. Seja qual for o vício que você tem, eu não sei, mas o inimigo conhece a tua fraqueza, conhece a nossa fraqueza, aonde a pessoa vai ser tentado. Então, nesse momento aqui, Jesus, a necessidade dele era o quê? Comida, porque ele estava em jejum. E o diabo foi na fraqueza, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, que Jesus venceu o diabo na palavra. E ele não foi na conversa dele, mas Jesus venceu na palavra dizendo: Nem só de pão viverá o homem. O homem não vive só do trabalho, não só de pão, de se alimentar, de comer, não. Mas o homem, ele é dependente totalmente da palavra de Deus, tá certo? Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela dá vida. A palavra de Deus, ela levanta. A palavra de Deus, ela tem a vida eterna para nos dar nesta caminhada. É a palavra que dá ânimo, é a palavra que sustenta, é a palavra que aviva a vida do homem, é a palavra que nos dá esperança, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, é o poder da palavra quando pregamos a palavra, porque a nossa ação é pregar a palavra. Então, em toda ação da ministração da palavra, vai acontecer uma reação, vai ter um efeito tão grande, porque a palavra de Deus é viva, ela dá vida, ela é eficaz, ela é poderosa para transformar a vida do homem. Por isso, Jesus venceu o inimigo na palavra. Então, a Bíblia diz: o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, lá no pináculo, lá na parte mais alta do templo, no topo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, querido, Jesus, ele não tentou a Deus no versículo 6, Mateus 4, versículo 6. Ele não tentou a Deus. Então, não tente a Deus com as suas atitudes. Não tente ao Senhor, mas seja fiel a Deus, ande na palavra, pratique a palavra. Não seja apenas um pregoeiro, um pregador da palavra, mas seja um praticante da palavra, com boas obras e com um bom testemunho para a glória de Deus. Então, Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele dará culto. Bendito seja Deus. Então, os anjos, o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, depois da tentação, depois da provação, depois da luta, vem a bonança e as bênçãos do Senhor que veio naquele momento. Os anjos começaram a servir a Jesus naquele momento. Que Deus abençoe a todos.